Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2, ainda abordando o tema Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem. Vamos falar um pouco sobre as EDOs exatas. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Primeiro, pessoal, vamos ver como é um modelo de uma EDO exata. Bom, o modelo vem em suas funções m e n, em que n geralmente é a função que vai multiplicar a derivada, a função procurada, né? Então o modelo é clássico, m de x e y, repare que m depende de duas variáveis, x e y, e n também vai vir em função de duas variáveis, x e y, vezes y' igual a zero. Uma definição, pessoal, importante para nós é isso. O que é uma EDO ser exata? Essa EDO vai ser exata se a derivada dessa m em relação a y for igual à derivada de n em relação a x. É importante a gente trabalhar essas ideias de em relação a y em relação a x, porque neste caso as funções m e n dependem de duas variáveis. Então é importante que a gente trabalhe essa ideia em relação a qual variável a gente quer derivar, ok? Bom, olha o exemplo que eu coloco no slide. A EDO 2x mais y² mais 2xy y' igual a zero. Quem é m e quem é n? Como eu disse, a função n de navio é a função multiplicada por y'. Logo, a função m é 2x mais y². Repare que a derivada de m em relação a y é 2x é uma constante, porque não tem y, então quem não tem y é tratado como uma constante, é zero, mais a derivada de y², que é 2y. A derivada de n em relação a x é 2 é uma constante multiplicativa, y é tratado como uma constante multiplicativa, então permanece 2y, a derivada de x é 1. Portanto, a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Portanto, esse é o modelo clássico de uma EDO exata. Beleza? Bom, outra coisa muito importante aqui para nós vai ser o teorema. Olha para esse teorema. Se a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, ou seja, se a minha EDO satisfaz a ideia de ser exata, então vai existir uma função que vai depender de x e y igual a uma constante, tal que a derivada dessa função em relação a x é a m e a derivada dessa função em relação a y é n. Pessoal, esse é um teorema e a própria definição de exatas você vai ver com mais calma e a importância disso no curso de Cálculo 3. A princípio, a gente simplesmente vai aceitar esse teorema, porque é nosso objetivo aqui achar quem é essa φ que vai satisfazer essas condições, ok? Vamos ver então o que significa mais ou menos esse teorema. Olha a ilustração. Pensa nesse exemplo de EDO, 2x mais y² mais 2xy y' igual a zero. Muito bem, a gente já sabe identificar quem é m e quem é n. A minha EDO ela é exata, a gente já verificou isso no slide anterior. A derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Muito bem. Seja φ, então eu já estou mostrando a cara dessa função para você, que você acharia com o método de resolução que a gente vai aprender daqui a pouco, ok? Pensa nessa função φ sendo x² mais x vezes y². Repare que a derivada da φ em relação a x é a própria m. Repare que a derivada da φ em relação a y é a própria n. Então, a EDO que a gente tem poderia ser reescrito assim, né? A derivada da φ em relação a x mais a derivada da φ em relação a y
vezes y', que é dy dx, igual a zero. Repare que surgiu ali uma multiplicação em que pode ser encarado como uma regra da cadeia. Pensa que y dependa de x e você quer derivar φ em relação a y. Então, qual é a ideia ali? Repare que a externa é φ e a interna é y. Então, você deriva a externa em relação à interna vezes a derivada da interna. Não é assim a regra da cadeia? Então, por isso que dφ dy vezes dy dx pode ser entendido como uma regra da cadeia de dφ dx, se y depende de x. Portanto, essa soma, ficaria 2 vezes dφ dx, igual a zero. Isso significa que a derivada da φ em relação a x é zero. E se a derivada de uma função é zero, significa que essa função é constante. Ok? Então, está ilustrado o teorema que pode ser provado para vocês e usado com mais ênfase no curso de Cálculo 3, mas eu queria mostrar essa ideia de onde que vem a função φ, que para nós vai ser tão procurada nesse modelo. Ok? Portanto, a função que satisfaz a EDO é essa função φ, x² mais xy² igual a constante. Beleza? Vamos ver por meio de exemplos, eu acho que vai ficar mais ilustrativo, ok? Vamos lá. Olha para essa letra A. Eu tenho a função m e tenho a função n. Repara que ali o dx veio multiplicando. Se você pegar a EDO toda e dividir todo mundo por dx, você cai no modelo m mais ny' igual a zero. Simples, beleza? Ok, deriva m em relação a y, ou seja, tudo que não tem y é tratado como uma constante. Você chega em 6y mais 20xy. Deriva n em relação a x, você chega no mesmo resultado. Portanto, essa EDO é exata. Pelo teorema, existe a φ de xy igual a uma constante, tal que a derivada da φ em relação a x é m e a derivada da φ em relação a y é n. O teorema garante essas duas condições. Ok? Essa é a φ, é a função que a gente quer procurar, que vai satisfazer o nosso modelo. Quem é essa função? Bom, então vamos lá. Vamos usar a primeira informação. Ele fala que a derivada da φ em relação a x é m. Bom, se eu tenho a derivada de uma função, para eu achar a função eu integro, eu uso o processo de antiderivada. Então, a integral da φ em relação a x é a integral da m. Portanto, quem é φ? Integral da m em relação a x. Bom, pessoal, aqui um passo importante. Repare que quem não tem x é tratado como uma constante, já que você está derivando e integrando em relação a x. E no final do processo de integração sai uma constante. Lembra? Nesse caso, como a gente está trabalhando com duas variáveis, repare que essa constante pode ser uma função em y, já que a gente está integrando em relação a x, ou seja, tudo que não tem x pode ser tratado como uma constante. Então pode ser que essa constante seja um número real, ou pode ser que essa constante seja uma própria função em y. Então, de forma genérica, ao final desse processo de integração, eu devo colocar uma f de y, ok? Beleza, quase achei a φ, está apenas faltando achar quem é f de y. Vou usar a segunda informação. Ele fala que a derivada da φ em relação a y é n. Bom, eu tenho a φ, eu vou derivar ela em relação a y, derivo, e tenho a n, bem explícita no meu modelo. Vou igualar as duas funções, já que o teorema fala isso, que as duas funções são iguais, e percebo que a derivada de f em relação a y é menos 2. Portanto, a f de y, que tanto faltava para eu completar meu modelo de φ, é menos 2y.
Logo, pessoal, eu consigo achar exatamente quem é a φ. Como ela é uma constante, eu igualo esse resultado a uma constante. Beleza? Vamos para a letra B. A mesma ideia. Defino quem é y, define quem é m. Verifico se ela é exata fazendo a derivada da m em relação a y, fazendo a derivada da n em relação a x. É exata? Beleza. Se é exata, a gente se lembra que o teorema nos garante que vai existir uma φ, tal que a derivada da φ em relação a x é a própria m e a derivada da φ em relação a y é n. Beleza? Vamos lá. Uso a primeira informação. Se a derivada da φ em relação a x é m, então a integral da φ em relação a x é igual à integral de m dx. Faço a integral, percebo que no processo de integração vai sair uma constante e essa constante pode ser que dependa de y, ok? Uso a segunda informação e concluo que a derivada da f em relação a y é zero, portanto f só pode ser uma constante, k. Logo, era só isso que faltava para eu achar o meu modelo da φ. Eu concluo que a φ nada mais é do que seno de 2x menos y mais k. Ok? Por fim, igualo a uma constante. Bom, pessoal, esse é o modelo de resolução em EDOs exatas. Então, primeiro a gente vem a verificação e depois a gente usa um teorema. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!